programa anterior, continuamos por Kos, na Grécia. Juntamente com o nosso guia turístico, conhecemos mais sobre a história e cultura dos povos antigos. E visitamos também a Casa Romana. Entendemos como os romanos viviam antigamente. E aí, o que achou da nossa rota anterior? E no programa de hoje, continuamos em Kos, na Grécia. Vamos continuar a nossa aventura pela Casa Romana, descobrindo toda a sua história, cultura, curiosidades e estilo de vida dos romanos antigos. Você já ouviu falar no deus da medicina, Asclepion? O nosso guia irá nos contar o mito de Asclepion, por isso não perca! Quando bebiam vinho, misturavam com água. Contrário também. Por quê? Porque o vinho era forte. E o vinho era forte porque era curado com resina. E para que curavam vinho com resina? Para que perdure mais tempo. Perdurando mais tempo, misturavam água dentro do vinho porque era forte. Era forte porque curavam com resina. E curavam com resina para que não vire vinagre, para que perdure mais tempo como vinho. Tá? Logo antes de beber, o dono da casa discutia com os seus convidados. Então, quantas partes de água e quantas de vinho? E eles decidiam quantas partes. E numa cerâmica grande, faziam uma mistura. Essa cerâmica grande, para fazer mistura, dado que em grego a mistura se chama krassis, a cerâmica se chamava como? Cráter. Krassis é a mistura. Cráter é o vaso onde faço a mistura, cráter. Mas o cráter tem boca grande. Por isso, pronto, as bocas dos vulcões foram chamadas assim. Cráter. Hoje falamos idiosincrasia. O que significa idiosincrasia? A mistura própria. Idios, idiotes, idiot, significa próprio. Idiota. Idiota significa próprio. Mas os atenienses, aqueles que não iam na assembleia, desprezavam e chamavam, esse é um próprio. Porque só dedicava esforços a assuntos próprios e não aos assuntos em comum, aos assuntos do Estado. Então, despreciavam chamando próprio. Idiosincrasia, que significa? A mistura própria. Essa é a etimologia. E krassis é a mistura e krassi hoje é o nome do vinho. A primeira fase de construção da Casa Romana remonta aos tempos helenísticos. Uma mostra de alvenaria helenística ainda pode ser vista no lado norte do edifício, enquanto a sua habitação, com várias reparações e restauros, durou pelo menos até o século III depois de Cristo. A coluna coríntia tem duas filas de folhas de acanto na parte inferior e pequenos espirais nos quatro ângulos de cada capitel. Espirais menores que estes são jônicos. Normalmente a coluna grega tinha estrias, canaletas, mas os romanos faziam sem e faziam com. E aqui estamos falando de colunas restauradas. Não é antiga? Essas são, essas de pedra cinzenta. Os telhados que os gregos tinham feito eram de três tipos. Telhado lacônico, ou seja, de Esparta. Telhado coríntio, reto e ângulo. Telhado siracusano, reto e semicírculo. Siracusano, Siracusa. Colônia grega, colônia de Corinto. Assim
como nosso guia nos explicou, vemos colunas originais e restauradas. As colunas a cinzento em sua forma original e as outras colunas que foram restauradas. Nesta secção, podemos observar jarros de viagens, potes de armazenamentos e outros utensílios de cozinha. Existia um déficit de homens no mundo cristão e um déficit de mulheres no mundo pagão, porque eles queriam filho, não queriam filha. No mundo pagão, machista. Então, o que acontecia? Chegou um momento que existiam casamentos mistos. Mulher cristã e homem pagão faziam casal e quem convencia outro? A mulher convencia o homem. E assim virava ele cristão também, porque a sua esposa. O crescimento do cristianismo foi produto dos missionários, mas também foi produto de casamentos mistos, onde a mulher convencia o homem. Vocês sabem que o grego tem 4 palavras para falar amor. Quais são? Eros, que é o amor sensual. Filia, que é a amizade. Estorgé, que é a afeição. E agape, que foi a palavra que Paulo escolheu quando falava de amor. Porque era uma palavra que significava amor, mas não associava a sensualidade, nem a afeição, nem a amizade, mas é uma palavra neutra, neutral. Ele escolheu e transformou ela. E que fez com ela? Sinônimo de amor cristão. Amor incondicional. Então, aqui estamos falando de Eros, o amor sensual. Essas são lamparinhas para iluminar. Mas que ilumina isso? Nada. É para iluminar o quarto do casal. Por isso, se vocês vêm perto aqui, vão ver, há um relevo onde há um casal treinando no seu quarto. O que é isso? Para iluminar o quarto do casal. Esses são os pós para fazer a, como se chama? A cosmética. Não é cosmética. E normalmente vemos cerâmicas, pedra, mas aqui é de vidro. Porque aqui é para colocar ela, os seus perfumes, a sua boté, essas caixinhas pequeninas, as colheres. O espelho, onde está o espelho? Então, isso era um espelho. Antes de oxidar, bem polido, refletia o rosto da dona. Então, vocês veem que estamos visitando uma casa que foi organizada como se fosse um museu. Então, essa sala está dedicada a esse tema, mas não significa que aqui era o lugar onde elas faziam o boté. Temos uma cabeça, podemos ver um penteado diferente. Isso é uma ideia romana. A Grécia jamais fez um busto. Fazer estátua de cá para cima é uma ideia romana. Tá? Assim como fazer estátua que não tem cabeça, mas tem buraco entre ombro e ombro, é uma ideia romana. Mudavam de cabeça porque mudou a autoridade. Por isso tem cabeças que tem por baixo do pescoço, tem uma cunha para encaixar. Os romanos eram práticos. A Grécia jamais faria uma estátua mutilada. Não, mas Roma fazia. Então aqui em forma de desenho podemos ver penteados, agulhas para decorar o penteado. Aqui vemos os danos dos terremotos ao longo dos anos. Comércio de escravos, tinha a Grécia, tinha Roma, tínhamos restantes povos antigos. Mas a massificação do fenômeno, a Grécia não tinha, era coisa romana, a massificação do fenômeno. Mas eram escravos que eram a mão direita do seu dono. Em Atenas, um dono de banco
quando morreu, deixou o banco pelo seu escravo. Em Atenas, novamente, a polícia eram escravos. Escravos podiam ser estrangeiros ou podiam ser os locais. Prisioneiros de guerra, já eram escravos. A Casa Romana dispunha de um sistema de drenagem e abastecimento de água excelente e organizado. A água era distribuída na casa por meio de canos de barro encontrados dentro das paredes e sob o piso. Para você que chegou agora, nós continuamos em Kos, na Grécia. Já visitamos a Casa Romana, um museu incrível, onde podemos ver como os romanos viviam antigamente. Cultura, tradição, história e curiosidades no programa de hoje não faltam. Por isso, não saia daí e continue conosco. As cidades romanas eram atravessadas por uma rua larga que se chamava Decumanus. Seguimos viagem pelas ruas de Kos e vamos em direção até o nosso próximo destino. Então, vamos falar agora de Asclépio, o deus da medicina. Segundo a mitologia grega, Apolo, deus da música, do som, do equilíbrio, da harmonia, da beleza, da moderação, não tinha sorte nos seus amores. Ele amava uma moça que se chamava Coronis. Ele amou muitas, mas elas fugiam dele. Mas ele tinha uma amante que se chamava Coronis e ela estava grávida. Mas Apolo deixou sozinha por um fim de semana e ela enganou Apolo com outro. Esse outro era um homem mortal, igual que ela, era uma mulher mortal, não era uma deusa. Quando Coronis foi amante com Isquis, Apolo estava longe. Mas a irmã de Apolo, Artemisa, viu e tomou vingança pelo irmão. Tirou o arco e as flechas, matou ambos. Uma flecha na cabeça. Mas ela estava grávida. Logo Apolo chegou a tempo e fez uma cesariana e salvou a criança. E essa criança era Asclépio. Asclépio não tinha mãe, só tinha pai. Por isso Apolo entregou para um cachorro e um cabrito para cuidar e alimentar a criança. Mas o pastor desses animais perdeu. E procurando os seus animais, encontrou cuidando de um bebê, uma criança, da criança Asclépio. Quando o pastor chegou mais perto, uma luz que desceu do céu proibiu ele avançar. Era Apolo que estava protegendo com essa luz o seu filho Asclépio. Quando Asclépio era criança, o seu pai Apolo entregou para um centauro chamado Quironte para educar ele. O centauro Quironte era desses seres cavalo-homem. Era o único centauro que não era selvagem, era um centauro sereno e sábio. E junto a esse centauro Quironte é que Asclépio aprendeu a curar todas as doenças a partir das propriedades medicinais das plantas. Um dia, num acidente, morreu um homem chamado Hipólito, um acidente de carro. Hipólito faleceu.
os familiares de Hipólito falaram, mas Asclépio, você pode ajudar-nos? E ele ressuscitou Hipólito. E o deus dos mortos, Hades, ficou bravo, porque se Asclépio continuava, ele ficaria sem reino, o reino dos mortos. Logo Hades, deus dos mortos, fala para Zeus. Zeus era o rei dos deuses, no Monte Olimpo. E falou, teu neto está ressuscitando os mortos. Você deve fazer alguma coisa aqui, porque senão a ordem da natureza vai mudar. Já ninguém vai morrer. E Zeus, de um raio, mata Asclépio, seu neto. E com o mesmo raio que matou, ele enterrou. Depois chega Apolo, pega seu filho e coloca no céu, nas estrelas, formando uma constelação, um firmamento. Esse é o mito de Asclépio. O culto de Asclépio não é um culto muito antigo. Só desde o século VI a.C. adoraram Asclépio, enquanto o panteão olímpico já tinha cristalizado muito antes. Asclépio, o culto que os humanos fizeram a Asclépio, é um dos mais novos dentro da Grécia. Só a partir do século VI a.C. adoravam Asclépio. E fizeram um santuário dele no Peloponeso, na Grécia continental, num lugar chamado Epidauro. E parece que de lá veio aqui, no 366, quando foi fundada a cidade de Kos. Sabemos que de lá, de Epidauro, foi para Atenas. E do lado do teatro de Dioniso adoravam Asclépio, a partir do 420 a.C. E sabemos que no 293 a.C. levaram para Roma o culto de Asclépio. Só que mudaram o seu nome. Em vez de Asclépio, chamaram Esculápio. Mas é o mesmo. A representavam em pé ou sentado, com barbas, homem maduro, vestido com uma túnica, e tinha na mão uma bengala com uma cobra. Bengala e cobra. Cobra por quê? E que os povos na antiguidade associaram cobra com medicina, já que a cobra tem 3 propriedades. Muda de pele. Era um símbolo de renovação. 1. 2. Entra na terra para fazer a invernação. Depois de meses, volta a sair. E parecia que morreu e ressuscitou. 2. E 3. Há cobras das quais o veneno tem propriedades anestésicas. E era usada na medicina. O médico mais experiente é o idoso. Então precisa de bengala para caminhar. Mas quando está a procurar plantas medicinais dentro da mata, a bengala ajuda a abrir passo. E se ele usa cobras para trabalhar, como muda a cobra de lugar? Uma bengala. A cobra fica em cima da bengala, leva para outro lugar. Então já está explicada a bengala também. O culto de Asclepios, deus da medicina. Até quando existiu? Até que o mundo pagão foi proibido. Quando? Século IV depois de Cristo. Quem proibiu? Constantino? Não. Teodósio. O imperador Teodósio. Já falamos disso. Constantino fez fé válida, fez fé oficial, mas Teodósio fez do cristianismo fé única, por volta de 380. Agora, esse santuário de Asclépio não era o mais antigo, mas virou um dos mais importantes. O Hipócrates, o pai da medicina, tem algo a ver com isso? Porque uma coisa é Asclépio e outra é Hipócrates. Hipócrates era como nós, uma pessoa. E por que chamamos ele pai da medicina? Porque foi o primeiro que racionalizou a medicina. Transformou de técnica em ciência. Isso é, em geral, o que a Grécia fez na antiguidade. Pegou conhecimento empírico de Egito e Mesopotâmia, racionalizou e transformou em ciência. Pegou a astrologia e transformou em astronomia, para falar um exemplo. Então, Hipócrates falou que as doenças não provêm de demônios que estão circulando por aí, provêm de causas naturais. E para curar essas doenças é preciso estudar o corpo humano
e os seus sintomas, mas Hipócrates jamais fez abrir um corpo humano. Isso foi feito depois. Abrir um corpo humano vivo, para estudar. Hipócrates é considerado o pai da medicina e ele nasceu nesta ilha antes desse santuário existir. Mas ele, de certo, pertencia a uma família que de geração em geração eram médicos empíricos. Mas ele fez a mudança grande de transformar a medicina numa ciência. Por hoje estamos quase terminando o nosso programa, mas não perca a nossa próxima rota. Agora fique com um momento musical. Música tradicional grega que tivemos no Iate Kuriakos. Χωρίς αγάπη, στίχτα στη βροχή, ο δρόμος να τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Που πας χωρίς αγάπη, στίχτα στη βροχή, ο δρόμος να τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, όλοι σε τούτη τη ζωή. Ο ένας απ' τους δυο, τον άλλο να μην εννοεί. Τα ωραιότερα τα σούχα αγορασμένα, μαργαριτάρια στο βήθο που είναι κρυμμένα, πάνω στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσεις. Γιατί μ' αρέσεις κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα αστάτη και ωραία, 7 πτυχία και πατέρα εισαγγελέα, τα ωραιότερα τα σούχα αγορασμένα, μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα. E no próximo programa, vamos continuar por Kos, na Grécia. Vamos ver as ruínas do templo de Asclepion, com muita história e curiosidades que o nosso guia grego vai nos contar. No templo de Asclepion é onde Hipócrates, uma das figuras mais importantes da medicina na antiguidade e pai da medicina moderna, fundou a sua escola e ensinou medicina. Por isso, não perca!